Estamos ligados e não estamos sozinhos. Na televisão, o som e a imagem formam uma dupla perfeita. Diziam que o vídeo ia acabar com a rádio, mas não é bem assim. Ora, espreita! No mundo da comunicação, a melhor escola é a experiência, seja ela no mercado de trabalho ou no ensino superior. Os projetos por conta própria estão a cativar cada vez mais jovens e o repórter E2 dá voz àqueles que escolheram ser freelancers. Freelancers. É assim que se chamam os novos trabalhadores independentes que se lançam por conta própria no mercado de trabalho. Para uns pode soar arriscado, mas para outros tudo pode correr bem desde que a palavra de ordem seja organização. É engraçado porque muita gente vê os freelancers e muitos freelancers também se pensam a si próprios como vão fazendo a coisa do momento, não é? Eu acho que a coisa mais importante para mim, para eu me saber gerir, é pensar em vários tempos, mas ter sempre noção de onde é que eu estou, para onde é que eu estou a ir, o que é que eu quero fazer daqui a 5 anos, o que é que eu quero fazer daqui a 10. E para isso significa que eu hoje tenho que estar a fazer um trabalho que eu não gosto assim tanto e durante o ano vou desenvolvendo um que está de acordo com aquilo que eu quero fazer. O trabalho dos freelancers varia consoante o que lhes é proposto ou, muitas vezes, são eles que vão à procura de novos projetos. Posto isto, um freelancer gere-se a si mesmo e recebe por projeto. O dinheiro depende de um consenso entre o freelancer e o cliente, mas às vezes as negociações podem ser complicadas. A questão de ser freelancer é ser também um bocado elástico, ou seja, vamos fazer as coisas para os clientes, é direto connosco, ou seja, não tenho um chefe que me esteja a dizer tens que fazer assim, 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 porque eu conheço o cliente. Não, tu vais falar com o cliente e tu consegues perceber logo as necessidades dos clientes. Os primeiros orçamentos foram sempre muito maus para mim, no sentido que eu trabalhava muito mais do que aquilo que me estavam a pagar, mas aí também dá para aprender essa parte de negociação, ter uma noção, porque tu estás a gerir quase como uma empresa, tu geres-te a ti mesmo. Se quiseres de manhã, por exemplo, ir para a praia ou ir treinar, tu podes fazê-lo, mas não podes esquecer que tens a parte do trabalho que também tens sempre que fazer. Se por um lado gerir o próprio trabalho com mais liberdade pode ser uma vantagem, por outro, um trabalhador independente tem de tomar as suas próprias decisões. Ser freelancer exige respostas rápidas e imediatas. Foi em 2015, na Grécia, e o Tsipras convoca o referendo para se decidir se a Grécia aceita ou não mais medidas de austeridade da União Europeia. E eu comprei com o último dinheiro que eu tinha na minha conta bancária um bilhete de ida para Atenas. De ida, não havia bilhete de regresso. Pedi a um amigo meu também freelancer, olha, na véspera, pedi-lhe se ele me ajudava com um sítio para onde eu ficar. Ele tinha um grande amigo a viver em Atenas e eu enviei uns e-mails a uns editores que nem sequer me responderam. E no dia a seguir tinha um voo para Atenas e chegava às 3 da manhã à casa desse tal amigo que eu também não conhecia lá nenhum. Ele abriu uma porta de casa e disse, está ali o sofá. E pronto, e eu fiquei no sofá e no dia a seguir tinha um e-mail cheio dos editores todos a dizer que queremos um texto hoje às 10 da manhã, hora de Nova Iorque, portanto daí a 5 horas, o que foi tudo. Então eu tinha que desenvencilhar uma reportagem assim, acabada de chegar a Atenas, nem sabia bem o que é que estava a acontecer. Mas como é que o freelance é visto em Portugal? Ora, a gig economy, um ecossistema de freelancers, tem mais força em países como os Estados Unidos e o Brasil. Mas, por cá, o freelance também parece estar a ganhar terreno. Há cada vez mais jovens a preferir trabalhar por conta própria e mais empresas a chamar freelancers para trabalhos temporários. Aquilo que, na minha perspectiva, Portugal já no fundo vê cada vez mais, são jovens de facto a preferir essa modalidade de trabalho. No fundo as pessoas estão a trabalhar num modo de vida freelancer, claramente, e não tenho dúvidas que o futuro vão ser, se calhar, o dobro, o triplo ou muito mais. Eu, por exemplo, posso não ter dinheiro para ter nos meus quadros o melhor profissional de determinada área durante todo o tempo, mas se calhar consigo ter aqui nos meus recursos capacidade de pagar um profissional que é topo de gama em determinada área para fazer um projeto qualquer pontual e, obviamente, paga apenas por esse projeto. Portanto, eu diria que as empresas que forem competitivas ganham flexibilidade, reduzem custos e conseguem com muito mais foco entregar serviço e entregar resultados aos seus clientes.
Eu, no fundo, se tenho uma empresa e estou a contratar 1 ou 2 ou 3 freelancers, tenho que ter a perfeita noção de que essas pessoas não estão sob minha autoridade formal, a nível de trabalho, mas, no fundo, vão corresponder àquilo que espero delas. Mas os freelancers não podem depender só de propostas de empresas. É preciso ir à procura de trabalho. Os freelancers podem expor o seu trabalho para ter novos clientes e criar novos contactos. Acho que o mais difícil é só iniciar, porque muitas vezes tu para iniciar tens que baixar orçamentos, ou tens que se calhar ir trabalhar à borda a primeira vez, até conseguires começar a gerar uma cadeia de contactos que te consigam facilitar o trabalho. Há certos momentos em que não há trabalho, ou que não aparece, ou que ninguém te sugeriu a alguém, aí tu tens que ir à procura. E eu acho que não custa nada bateres à porta, apresentares-te, deixas um cartão, falas, e as pessoas, se gostarem de ti, vão-te ligar, ou se precisarem de ti, vão-te ligar. Se não, fica sempre lá o cartão, nunca tens nada a perder. Para ser trabalhador independente e ter sucesso, é preciso ser persistente e ter foco. Estes critérios são fundamentais. Por outro lado, o freelance não escolhe áreas. Quer seja na comunicação, tecnologia, ciências sociais ou tradução, há espaço no mercado para os freelancers. E por falar em espírito de iniciativa, o nosso próximo convidado do Panorâmica apostou numa área que está em crescimento. O macramé já não é só uma técnica do passado. Está agora presente em peças de decoração, vestuário e acessórios. Descobre a história do barbudo aborrecido. Não é uma técnica moderna, mas está a conquistar cada vez mais pessoas. O macramé é uma forma de tecelagem manual que está de volta e não vai desatar tão depressa. Vasco Oliveira é o homem por trás do Barbudo Aborrecido, um super-herói que ganha poderes para criar peças e embelezar os lares alheios. Vasco, bem-vindo e obrigado por estar aqui no teu ateliê. Como é que surgiu a ideia de criar o Barbudo Aborrecido? O Barbudo Aborrecido começou por isso mesmo, por estar aborrecido. Mas há cerca de 3 anos estávamos em conversa lá no trabalho e as minhas colegas estavam a mostrar algumas peças feitas em macramé e eu disse que sabia fazer e depois acabei por fazer algumas, uns suportes para vaso e ofereci-lhes. E surgiu aí, depois elas acabaram por incentivar e dizer que deveria continuar a fazer. Foram elas que de alguma forma te incentivaram a abraçar este projeto. Sim. Para quem não entende, o que é o macramé, como é que se faz macramé e o que é que nós podemos fazer em macramé? O macramé é uma técnica completamente manual. É a arte de tecer com nós. Não conheço nenhum processo mecânico que ajude ou que faça peças em macramé. Mas consegues fazer imensa coisa, desde os painéis de parede, os suportes para vasos, que são as peças se calhar mais conhecidas, mas atualmente encontras em peças de vestuário, aplicações em moda também, acessórios, cintos, depois isso, joalharia também, porque entra já no campo do micro macramé. E como é que alguém como tu, que começa por estudar arquitetura, se apaixona pelo macramé? Porque são áreas, apesar de estarem relacionadas com a arte, não é? São um bocadinho diferentes. Eu sempre tive muito interesse por ofícios, em aprender a construir coisas com as minhas próprias mãos. Portanto, o macramé acabou por ser mais uma. Eu aprendi a fazer macramé no 6º ano, já há bastante tempo, e fui sempre fazendo esporadicamente para oferecer. Depois também acabei por ter alguma influência familiar, ou até alguns exemplos de pessoas da minha família, nomeadamente o meu avô paterno e a minha avó materna. O que também eles faziam? O meu avô era literalmente o homem dos 7 instrumentos. Ele foi um barbeiro, alfaiate, teve uma mercearia, fazia imensas coisas. E a minha avó estudou desenho, tinha imenso interesse por trabalhos manuais, por bordados, tudo muito dentro dessa área. E isso acabou... De alguma forma tu cresceste no meio de artistas, não é? Que estiveram sempre de alguma forma ligados a estas coisas. Sim, é verdade. E o que é que que peças é que tu começaste a fazer em macramé?
Comecei a fazer as peças básicas. Comecei pelo suporte para vasos, que é aquela peça mais comum e que toda a gente tem, acaba por ter na memória. E acabei por depois também experimentei, fiz alguns candeeiros. E quando é que deste o salto? Das peças mais pequenas, dos suportes para vasos, para as grandes tapeçarias, para as grandes peças? Foi um feliz acaso. Não foi uma coisa que eu tivesse pensado fazer já, naquela altura, mas uma amiga minha desafiou-me a fazer uma peça, semelhante a essa que aí está, para a cabeceira da cama dela. E começou aí. E o que é que envolve o processo de criação de uma peça em macramê? Como é que tu começas a pensar na peça? Como é que tu desenvolves essa ideia? Começo por definir o tamanho. Se for uma peça, uma encomenda de um cliente, definimos o tamanho da peça. E depois o passo seguinte é desenhá-la. Ou pelo menos criar um esboço, um plano inicial para começar. Não quer dizer que depois os materiais não levem noutra direção, mas há sempre um plano base. Mas o produto final costuma concordar com aquilo que é a ideia inicial? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes resulta uma coisa completamente diferente. Onde é que tu vais buscar esses materiais? Eu atualmente só trabalho com fornecedores nacionais. Compro diretamente às fábricas, tanto de cordão como do fio, tudo em Portugal. As lãs compro em retrosarias, também aqui em Lisboa. E em média, quanto tempo é que tu demoras, por exemplo, a criar uma peça como esta que nós temos aqui connosco? Essa foram cerca de 48 horas, portanto varia, depende muito do tamanho, mas entre 30 e 40 para peças com esta área. E atualmente, quem é que mais compra as tuas peças? São pessoas daqui de Portugal, portanto são portugueses, ou pessoas internacionais? Tenho portugueses também. Ultimamente foi muito bom porque recebi algumas encomendas de portugueses, mas as primeiras vendas foram realmente para estrangeiros. E o que é que mais te fascina naquilo que tu vais fazendo? Eu acho que é testar os limites dos materiais. E aquilo que eu quero continuar a fazer é isso mesmo. É experimentar novos materiais e ir vendo o que é que eu posso fazer com eles e como é que eu os posso ligar. E qual é que foi... Há algum trabalho que te tenha dado mais gozo fazer até agora? Não, eu acho que o trabalho seguinte dá sempre mais gozo fazer do que o anterior, porque vou sempre aprendendo coisas com as peças que vou fazendo. Mas não houve nenhum que se tenha destacado pelo material que usaste ou até mesmo pela sua dimensão? Essa peça, eram duas peças, foram feitas para umas montras de uma loja. Mas que peça era essa? Eram os painéis também, em macramé. Acabavam por funcionar como biombos. Eram umas peças em macramé, em fio elétrico, um fio amarelo, com um pé direito de quase 4 metros. Portanto, foi complicado porque o fio elétrico é bastante pesado. Estar a trabalhar num escadote também não é a coisa mais fácil deste mundo. Portanto, foi o grau de dificuldade? Foi o grau de dificuldade, sim. Porque na altura não tinha a experiência que tenho hoje em dia. Portanto, esse se calhar foi o maior desafio. E quais é que são agora então os objetivos para o futuro? O que é que o Barbudo Aborrecido nos pode mostrar daqui para algum tempo? O Barbudo Aborrecido em breve vai ter um novo espaço, um novo ateliê. Uma casa nova. O que é que podemos encontrar nesse ateliê? A
Ainda não sei. Ainda está. Neste momento ainda é um work in progress. Portanto, o espaço já existe, está a ser alvo de algumas remodelações, mas o objetivo é ser um espaço onde possa construir mais peças de outras dimensões, trabalhar noutras áreas também, experimentar outros materiais. Tu hoje em dia tanto fazes produtos para Portugal como também para o estrangeiro, mas a internacionalização é um objetivo, trabalhar mais para o mercado internacional? Sim, o mercado internacional, queiramos ou não, acaba por ser o público que tem as posses para comprar este tipo de peças. Portanto, é sempre um objetivo. Vasco, muito obrigado. Obrigado por nos receberes aqui no teu espaço, que é acolhedor e que de alguma forma é inspirador para quem realmente quer seguir este tipo de áreas. Obrigado. Vasco, e muito sucesso para o Obrigado, igualmente. Mas não só de macramé se fazem as tendências. Moda, cultura e lifestyle são alguns dos interesses da Catarina Seixas. Começou por trabalhar em comunicação aqui, no E2, e hoje está numa agência de comunicação, imagem e organização de eventos. Descobre como é o dia-a-dia da Catarina. Sem uma responsável de comunicação, a empresa não anda a 100%. Eu comecei em 2014 na ESCS, licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Eu não sabia para aquilo que ia, não conhecia muito bem e fui-me apaixonando pelo curso. Depois acabei por encontrar a Elephant de Comunicação, onde comecei a ver o que era o mercado de trabalho. Acabei por terminar o estágio e fui para estágio profissional na Miligrama, Comunicação em Saúde, onde acabei por ficar até maio deste ano e voltei para um projeto mais pessoal, a Vanilla Dynasty, e estou aqui agora a fazer novas coisas, uma coisa completamente diferente. O meu trabalho, começo o dia a ver todas as notícias, o que é que saiu logo de manhãzinha às 6 da manhã, fazer ali um levantamento, neste caso mais em comunicação de moda. Depois trocar e-mails, gerir clientes, gerir equipas, gerir tudo o que se passa à volta, neste caso, da empresa, e passa tudo por mim. Os meus dias de trabalho, uma montanha-russa, completamente. As nossas prioridades podem ser trocadas ao longo do dia, consoante aquilo que acontece, uma notícia que saia, e isso é bom, não há rotinas, eu não gosto de rotinas, é algo que nunca gostei. E aqui é bom, dá para fazer isso, dá mesmo para diversificar. Hoje estamos aqui, amanhã estamos ali, hoje trabalhamos com um cliente, amanhã trabalhamos com outro, isso é ótimo. Sinceramente, eu acho que todos os dias é um desafio mesmo, de chegares aqui e dizeres, passaram-te um briefing, e agora? O que é que eu faço com isto? Muitas das vezes não é fácil, tens de desmistificar o briefing que o cliente te faz, ou pede-te normalmente em consultoria, eles pedem-te uma coisa, mas não é nada daquilo. E tu tens de tentar perceber muito bem quais são as suas necessidades, o que é que efetivamente faz sentido para o cliente, e é aí que é um desafio enorme. Cada caso é único e isso marca sempre. Todas as experiências acabam sempre por marcar, porque ajudam-te a crescer enquanto profissional e enquanto pessoa também. O que me mantém motivada é mesmo a força de querer e de querer chegar sempre mais longe. Porque nós temos objetivos a cumprir também enquanto pessoas, e se o meu objetivo é daqui a 5 anos chegar ao topo, eu tenho de fazer por isso. A Catarina lá fora. Isso é muito bom. Não, a Catarina lá fora é uma miúda super divertida, super simpática, que gosta sempre de ajudar. Gosto muito de uma coisa simples. Normalmente as coisas são sempre misturadas.
A vida pessoal fica sempre para trás. É uma opção minha, porque eu vivo aquilo, o momento. E se no momento eu vejo que o meu trabalho merece mais atenção, então vai ter mais atenção. E vou vivendo assim. Mas sou feliz. A pessoa tem de gostar daquilo que está a fazer, porque se não gostar, não vale a pena. E tem mesmo de... O foco é naquilo que a pessoa quer fazer e não desistir. Se é isso que a pessoa quer, então tem mesmo de lutar, com muita, muita força. Não me vejo a fazer outra coisa. Eu até costumo dizer, eu sou comunicação, eu serei sempre RPCE, mas não me vejo a fazer outra coisa. Para o futuro, os meus objetivos é conseguir ter o meu projeto alavancado, ter uma boa carteira de clientes e ser sempre a melhor. A rotina do dia-a-dia nem sempre nos permite estar a par de tudo o que acontece no mundo. Sabes porque é que não podes usar um vídeo que não é teu? Para te ajudar, o Prisma utiliza o som e a imagem para esclarecer as questões que envolvem os direitos de autor. No dia 12 de setembro, o Parlamento Europeu aprovou a proposta para regular os direitos de autor na internet. Os artigos 11 e 13 geraram polémica. Mas antes de avançarmos, o que é que são os direitos de autor e como é que funcionam em Portugal? Os direitos de autor protegem obras originais. Por exemplo, o João tem uma ideia, ele quer fazer um vídeo com o gato Kiko. Mas essa ideia ainda não é protegida. Primeiro porque qualquer pessoa pode fazer um vídeo dos seus gatos. Depois, os direitos de autor resguardam apenas as obras finais, quer seja o vídeo do João, quer sejam livros, folhetos promocionais ou até mesmo um desenho de uma girafa com dentes de coelho. A obra final tem de ser sempre original e criativa. Continuando, o vídeo do João já está pronto, mas na prática ainda não está protegido. O direito de autor é uma exteriorização. Se eu tiver na gaveta da cômoda do meu quarto uma obra-prima, ninguém sabe. Portanto, essa obra, teoricamente, será protegida, mas não existe, como nós dizemos em direito, na cidade, e como se dizem nas religiões, na cidade e no mundo. Simplificando, para que a obra seja reconhecida, é preciso que alguém saiba da sua existência, para além do próprio autor. Mas há outra opção para garantir que o vídeo pertence ao João. Ele pode registá-lo na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. É importante saber que os direitos de autor se dividem em dois: os direitos patrimoniais e os direitos morais. O direito patrimonial é o direito de exploração da obra, não é? O direito de rentabilizar a obra da qual nós somos autores. O direito moral, até como o seu nome indica, é o direito que o autor tem a que seja reconhecida sempre, em qualquer circunstância, a paternidade da obra, e também um direito à integridade, isto é, que a obra não seja alterada, cortada, suprimida, sublinhada, destruída. Os direitos patrimoniais permitem que o João venda ou autorize, por exemplo, que o vídeo seja exibido num cinema, em troca de um pagamento. Este direito é temporário. Só é válido por 70 anos após a morte do autor. Depois, faz parte do domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar a obra. Os direitos patrimoniais podem ser geridos individualmente, por outra pessoa ou por uma entidade de gestão coletiva, como a Sociedade Portuguesa de Autores. Mas afinal, para que serve cada um dos direitos? Resumidamente, os direitos patrimoniais permitem que o João ganhe dinheiro com a sua obra. Por outro lado, os direitos morais garantem que o João vai ser reconhecido para sempre como autor do vídeo. Agora que já esclarecemos esta questão, vamos voltar ao vídeo do Kiko. Durante as gravações, o João pediu à Ana e ao Tiago que fizessem uma música para o vídeo. A Ana ficou responsável por escrever a música. Logo, é ela quem vai ficar com os direitos de autor. Já o Tiago vai fazer a interpretação da música, ficando assim com os direitos conexos. Derivam dos direitos de autor e, no fundo, protegem o trabalho dos profissionais ou entidades que ajudaram a produzir, interpretar e divulgar a obra. Na maior parte das vezes, os direitos conexos têm um prazo de validade de 50 anos, a partir da primeira vez em que a obra é gravada, executada ou emitida.
No caso das músicas, como a da Ana e do Tiago, o prazo é de 70 anos. O tempo começa a contar a partir do dia em que o vídeo é publicado. Finalmente, o vídeo do João é divulgado e em pouco tempo torna-se viral. Mas agora que está online, será que qualquer pessoa pode utilizá-lo para aquilo que quiser, sem autorização? Para isso, não há só uma resposta. Há situações em que não é preciso autorização, como por exemplo, para uso educacional, investigação científica, crítica, paródia e informação. Ainda assim há limites. O vídeo não pode ser exibido na sua totalidade. Já a música da Ana e do Tiago recebeu muitos covers, e a dúvida é a mesma. Será que é permitido? A resposta é não. No fundo, o que é o cover é a interpretação de uma canção por alguém que não foi o intérprete inicial, mas tem que solicitar ou ao autor ou ao seu representante, no caso, por exemplo, uma entidade de gestão coletiva, tem que apresentar quais são, evidentemente, se cantar na banheira não há problema, mas se cantar num espetáculo ou se editar um disco, tem que apresentar a lista à entidade de gestão coletiva e pagar. Sabendo disto, a Ana e o Tiago decidem denunciar os covers. Em vez de mandar bloquear os vídeos, a Ana e o Tiago vão ganhar dinheiro inserindo publicidade ao longo do vídeo. O João, a Ana e o Tiago pensavam que agora já tinham tudo resolvido, mas alguém deu uma entrevista para a televisão na qual disse que era o verdadeiro autor. Chocados com a situação, decidem processar o impostor. No caso de ganharem, a pessoa pode ser punida com uma pena de prisão até 3 anos. Agora que já sabes como funcionam os direitos de autor em Portugal, vamos voltar ao início. Falávamos da nova proposta de direitos de autor na União Europeia. Em causa está o polémico artigo 13. Incide na responsabilização de plataformas como o YouTube. De alguma forma, como é que os intermediários na internet, quando esta diretiva, se for aprovada assim, vão atuar? Vão, por um lado, estabelecer acordos com autores ou os seus representantes para ficarem livres de problemas, ou então utiliza mecanismos até de inteligência artificial para procurar, e aí é polémica, os tais filtros, para tentar detectar as infrações ao direito de autor, persegui-las e puni-las, digamos assim, ou contribuir para a sua perseguição e para a sua punição. Para além do artigo 13, a polémica está também no artigo número 11. Este defende uma proteção para artigos de imprensa online, que aparecem, por exemplo, nas pesquisas que fazemos no Google. Atualmente, a proposta está a ser discutida à porta fechada entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. O texto pode ainda sofrer alterações. Em janeiro, ficamos a saber o resultado. Hoje ficamos por aqui, mas continuamos ligados online até ao próximo episódio. Não percas os nossos conteúdos exclusivos no Instagram e no Facebook em e2.esques e também no YouTube em e2esques. Até para a semana!